Bom dia, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. É com muita alegria que nós damos início a mais um domingo na casa do Senhor, a mais um domingo onde nós podemos estar juntos, unidos como igreja e mesmo virtualmente, seja agora às 9 horas da manhã ou nessa apresentação durante o horário da EBD, seja em outros dias e outros momentos, nós podemos estar juntos aqui, unidos, trabalhando, aprendendo mais da palavra do Senhor. Hoje eu estou com a minha camisa de corrida, apesar de não ser a camisa da meia maratona, mas, porque a camisa está sendo lavada, mas eu coloquei ela em homenagem à corrida que eu fiz hoje, né? Então, estou um pouco cansado, estou um pouquinho rouco, já peço desculpa aos irmãos, mas estou vivo, estou bem, né? Então, foi uma prova bem difícil e espero poder estar fazendo outras e incentivando os irmãos que acompanham aí meu Facebook, que desejarem conhecer um pouquinho desse mundo das corridas, do lazer, do exercício físico, vão poder, se quiserem, podem estar conversando comigo na igreja e eu vou ter o maior prazer de conversar com os irmãos sobre esse assunto, que é tão importante, é muito importante a gente cuidar do nosso físico juntamente do nosso lado emocional e do nosso espiritual. Então, os irmãos que desejarem conversar comigo na igreja, quiserem chamar nas mídias sociais para conversar um pouquinho sobre o assunto, eu vou estar sempre disposto a conversar e contar um pouquinho da minha experiência. Mas vamos falar sobre o assunto da EBD dessa semana, né? Que fala sobre serviço, ser de servos uns dos outros. Vamos orar, pedir para que Deus esteja abençoando o nosso estudo. Então vamos seguir em frente. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer por essa manhã que o Senhor nos concede, pela oportunidade de estarmos juntos como igreja, mesmo virtualmente, para aprender mais da tua palavra, conhecer mais da tua palavra. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando esse estudo, que ele venha a ser um estudo que venha a nos edificar, que venha a edificar cada pessoa que está assistindo esse vídeo, e que isso possa incentivar e estimular cada vez mais as pessoas ao serviço na casa do Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos, te pedimos. Amém. Bom, o tema da lição dessa semana é ser de servos uns dos outros, né? E é importante a gente já começar a definir sobre o que significa serviço, né? O serviço nada mais é do que você fazer algo por outra pessoa, né? A gente pensa num servo, a gente pensa muito naquela pessoa, por exemplo, que serve a mesa, né? Seja um garçom, seja um mordomo, seja uma trabalhadora do lar, mesmo dentro de casa, aquela pessoa que serve a mesa na hora do jantar, na hora do almoço. Então a gente pensa muito em serviço como isso, né? Uma pessoa que serve a outra. A gente também costuma muito falar de serviço com relação ao nosso trabalho, né? Não, eu tenho que chegar no meu serviço hoje. É muito comum a gente utilizar a palavra serviço como sinônimo dos nossos trabalhos, nossas atividades remuneradas fora de casa. Também tem o serviço doméstico, né? A gente fala, olha, a gente precisa fazer as coisas de casa, então às vezes a gente fala sobre serviço dentro de casa, limpar a casa, lavar a roupa, né? E coisas do tipo. No passado, serviço significava uma pessoa que devia obediência ao seu senhor e precisava fazer o que o seu senhor mandava, né? Então, quando a gente observa os textos do Novo Testamento que falam sobre serviço, a gente tem que tomar como base esse contexto, né? Esse contexto da servidão e da escravidão, onde as pessoas eram obrigadas a servirem aos seus senhores. E a gente tem como sim adaptar e trazer isso para os dias de hoje, no momento em que nós também servimos e trabalhamos, seja dentro de casa, no serviço dentro de casa, seja na rua, na nossa profissão, no nosso trabalho remunerado. Então, a gente tem como fazer esse link, essa adaptação do termo serviço para essas atividades que nós realizamos, né? Então, vamos trabalhar a nossa lição de hoje. O alvo dessa nossa lição hoje é ter consciência de que Jesus ensinou claramente sobre a humildade por meio do serviço, porque é importante notar
que o serviço ele denota uma pessoa que se entrega para poder ajudar a outra. Então, só faz isso quem tem um coração humilde, quem tem um coração de servo e não um coração de senhor, né, que deseja ser servido. Essa lição também deve nos propor a tomar o exemplo de Jesus para a nossa própria vida e também promover ações de serviço aos irmãos. O texto base da nossa semana está em João, capítulo 13, né, dos versículos 1 a 15. É um relato conhecido e que às vezes ele traz um certo desconforto quando a gente lê. Tá? Mas é importante a gente estudar esse texto porque ele vai trabalhar uma cena muito característica da vida de Jesus que muda a nossa percepção sobre quem ele é. Né? O texto diz, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tá? João capítulo 13, versículos 1 a 15. Se você estiver assistindo ao vivo, pode procurar na sua Bíblia. Se você estiver assistindo gravado, dá uma pausinha no vídeo, procura o texto e aí depois pode continuar. João capítulo 13, versículos 1 a 15. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes respondeu: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Irmãos, essa atitude de lavar os pés, para a gente começar a destrinchar esse texto, esse tema, é importante a gente entender o contexto da época, porque esse texto ele não faz tanto sentido para quem mora na cidade. Tá? Você que mora na cidade nos dias de hoje, lavar os pés não faz muito sentido. Tá? Por quê? Porque você sai da sua casa e você usa um calçado, você usa um chinelo, mas as ruas são pavimentadas e tudo mais. Agora, quem vive na roça e quem viveu na roça há 40 anos atrás, 30 anos atrás, ou mesmo quem vive hoje, vai entender muito bem esse texto. Porque as pessoas, elas na roça, muitas vezes eram pessoas humildes, e elas quando elas chegavam em casa, elas ficavam transitando dentro de casa ou descalças ou com uma sandália. E muitas vezes num chão de terra batida, num chão com aquele cimento vermelhão que entra muita terra. Então, na hora de dormir, é muito comum nessas regiões, e era muito comum no passado, das pessoas lavarem os seus pés antes de dormir. Entendeu? Para não levar a poeira do dia para a sua cama. A minha esposa ela conta a história de que na roça, quando você recebia visitas, uma forma de você indicar para as pessoas que estava na hora de elas irem embora era pedir a bacia com água para lavar os pés. Por quê? Porque eram indicativos de que você estava se preparando para ir dormir. Então, quando você tomava essa atitude, as pessoas já entendiam
que você estava querendo dormir e que era para as pessoas tomarem o rumo de casa. Então é muito interessante como é que um texto que ele pode não fazer sentido, tanto sentido para algumas pessoas, mas faz sentido para outras. E o que Jesus estava fazendo aqui era exatamente isso. Ele estava servindo aos seus discípulos que andavam e andavam muito, né, trabalhando pela propagação das boas novas, e estava ajudando-os, servindo a eles, lavando os seus pés para que eles se preparassem para dormir. Né? Então, era uma forma de Jesus ajudar e abençoar aqueles que estavam trabalhando junto com ele na sua missão. Muito bem. Então, quando a gente analisa esse texto, a gente percebe que o que Jesus quis ensinar era que os discípulos eles não deveriam ter uma mentalidade de serem pessoas especiais, mas sim de que eles deveriam trabalhar para servir e abençoar os próximos. O que Jesus estava fazendo, na verdade, era apresentar um padrão de comportamento em que os próprios discípulos deveriam posteriormente adotar quando estivessem pregando o evangelho e fazendo discípulos para si mesmos, para as pessoas que continuassem a pregar as boas novas, e assim também em continuidade com as pessoas da sua igreja, né? Que as pessoas que estariam congregando e que estariam professando a sua fé em Cristo Jesus. Era um padrão que as pessoas deveriam adotar em suas vidas, em todos os seus aspectos. Se as pessoas adotassem esse padrão, muitas situações seriam resolvidas. E aí a gente consegue começar a entender muitos dos ensinamentos práticos, por exemplo, de Paulo nas suas epístolas. Quando Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, que os filhos não devem servir aos pais, que os pais não devem aborrecer os filhos. Todos esses detalhes que são apresentados por Paulo, não só em Efésios, mas em tantas outras epístolas, na verdade, elas são construídas com a base do serviço, na base de que nós devemos trabalhar para abençoar o próximo. Então, a ideia do padrão que Cristo quis trazer para nós é essa, de que nós devemos trabalhar em prol de ajudar e abençoar o próximo. E esse deve ser o padrão da igreja nos dias de hoje. Bom, para a gente começar a nossa lição, é importante a gente entender que a sociedade, ela, infelizmente, tem inúmeros exemplos do contrário, né? É claro que não são todos os fazendeiros, não são todos os empresários, não vou dizer nem que a maioria, eu não tenho clarividência para saber a totalidade dos empresários e dos empregadores do mundo inteiro. Mas o fato é que nós temos muitos exemplos de empregadores que escravizam, literalmente escravizam, seus trabalhadores. Na roça, é muito comum que as pessoas, era mais comum no passado, que as pessoas que trabalhassem nas fazendas, como as fazendas ficavam longe da cidade, as pessoas elas não iam à cidade para fazer compras, elas faziam as compras na vendinha que o dono da fazenda tinha dentro da fazenda. E ele colocava valores extorsivos para os itens, fazendo com que as pessoas acabassem se endividando para poder comprar os itens que elas precisavam para sobreviver. E aí, com isso, como elas estavam se endividando, depois, para pagar, elas não conseguiam, o salário não dava, e aí as pessoas elas ficavam presas aonde elas tinham que trabalhar para pagar essa dívida, que muitas vezes corriam em juros absurdos, e no final das contas as pessoas trabalhavam sem expectativa de pagar essa dívida. Hoje acontece coisas semelhantes, tá? Nós vimos recentemente casos de empregadas domésticas que trabalhavam há eras em casas de família sem receber. Era muito comum antigamente famílias de posse, e até nem de tanta posse assim, trazer crianças, adolescentes lá do Nordeste para que elas viessem morar em suas casas. Em troca,
em troca de receberem alimentação, um quarto, um lugar para dormir, elas trabalhavam para as famílias e elas não recebiam nada. E isso acontece com várias pessoas, aconteceu com várias pessoas que chegaram até uma idade avançada. Então eram pessoas que trabalhavam para as famílias, às vezes passaram a trabalhar para os filhos, para os netos das pessoas que trouxeram elas do Nordeste, e essas pessoas não recebiam salário há décadas, né? Então elas trabalhavam literalmente em troca de comida e teto, né? E isso era mais comum no passado, mas ainda assim acontece. Pessoas que trabalham em fazendas também sem receber o devido salário e tal, também acontece hoje, né? Aqui nós também temos situações em que o inverso acontece, né? Pessoas que trabalham e acabam furtando dos próprios patrões, né? Existem diversos exemplos de pessoas que começam a trabalhar numa empresa e em um dado momento resolvem roubar dos seus patrões. Existe até um caso muito polêmico em que eu já ouvi pessoas da igreja se vangloriando disso, e é uma coisa que a gente deve pensar, é quando a pessoa não está satisfeita no trabalho em que ela está e ela força o seu empregador a demiti-la e demitir sem justa causa, né? Porque demitir por justa causa dá muito problema na justiça e tal. E eles fazem isso, começam a não trabalhar direito e elas forçam o seu patrão a demitir a pessoa sem justa causa para pagar multa, né, do FGTS. Então, são as situações que a gente tem que pensar se nós, como empregados, deveríamos fazer, né? Enfim, o fato é que a igreja ela é a comunidade do servo sofredor. E a sua missão deve ser entendida à luz da missão de Cristo. Ele viveu para servir. Por isso, só a igreja que serve, serve, né? O autor fez um pequeno trocadilho aqui, né? Então, a gente precisa entender que a igreja ela não deve trabalhar como o mundo nos apresenta uma forma de trabalho, né? O autor ele vai dizer na nossa revista, lá na página 89, que Bailey afirma que o nosso mundo emprega vários critérios para avaliar a grandeza de alguém. É grande quem exerce muito poder sobre os semelhantes, posição social, cargo, riquezas, realização de uma façanha muito difícil. E que, de modo geral, ser grande significa poder controlar muitas pessoas. Mas Cristo diz que entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Então, Jesus ele já quebra o paradigma da importância do status social da pessoa na igreja. Ele já diz, olha, para com essa história de você querer ser muito importante. Tem gente que gosta de ir na igreja exibir títulos, gosta de exibir diplomas, né? Gosta de exibir tempo de serviço na obra. E Jesus fala o seguinte, olha, para com isso. Não é assim que a banda toca. Na igreja, quem quiser ser grande deve servir, deve trabalhar pelos outros. Quantos casos a gente não ouve falar de irmãos e irmãs piedosas que trabalharam na igreja por décadas, sempre servindo a igreja? Tantos relatos, né? O pastor Assis, lá em Araruama, ele costuma comentar que ele tinha, na igreja de São Fidélis, uma irmã que sempre levava a aguinha para ele antes de ele pregar. E aí, quando ele saiu de São Fidélis e foi para Araruama, ele sentiu falta dessa irmã que levava a aguinha. Ele teve que meio que doutrinar lá a igreja para que alguém levasse a aguinha para ele. No início, acho que a família dele levava e tal. E quem fica falando em público durante muito tempo sabe que a garganta fica seca e uma aguinha é sempre bem-vinda. Então, é interessante como você tem irmãos que são marcados por isso, irmãos que são marcados porque trabalharam durante anos na portaria da igreja, na recepção da igreja, diáconos de muito tempo, que ajudaram o pastor visitando, aconselhando e tudo mais, né? Pessoas que foram conhecidas por trabalharem na limpeza da igreja sem cobrar nada por isso. Então, existem pessoas que vivem para servir.
e que não se importam com o status que aquele trabalho vai fazer. Para ela, o que importa é que o trabalho vai ser bem feito. Né? Então, é assim que a igreja deve trabalhar, é assim que a igreja deve ser. As pessoas elas devem buscar servir e ajudar uns aos outros. E a verdade é que quando a gente tem pessoas que servem de coração, elas acabam sendo reconhecidas por isso, né? Então, é importante que a gente entenda isso, que só a igreja que serve, serve, ou seja, só a igreja que serve presta. Só a igreja que serve é que é uma igreja legal. É isso que o autor quis dizer com esse trocadilho, né? O mandamento, né? Qual é o mandamento sobre esse tema? Em Gálatas 5, 13 e 14, Paulo vai escrever: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vejam que o serviço está diretamente ligado ao amor ao próximo. Se você ama o próximo, você vai servir. Se você ama o próximo, você vai ajudar. Hoje eu estava na corrida, né? Eu tinha terminado a meia maratona e é uma corrida muito desgastante, são 21 quilômetros, né? Não é que nem uma maratona, que são 42 quilômetros. 42 quilômetros é para gente maluca. 21 quilômetros é uma corrida que um corredor experiente ele consegue fazer. Mas é uma corrida que desgasta muito e não é incomum pessoas passarem mal quando fazem essa corrida. E aconteceu comigo. Na verdade, eu tive uma baixa de pressão logo que terminou a prova, quando estava prestes a pegar a medalha. Eu tive uma leve queda de pressão e eu sentei. Né? Na verdade, eu encostei na grade e algumas pessoas imediatamente, notando que eu não estava me sentindo bem, falaram: cara, senta um pouco, joga a cabeça para trás e descansa um pouco. E eu fiz isso. Eu fiz isso. Fui lá, sentei na grade, joguei minha cabeça para trás e descansei. Descansei um pouquinho, tal, beleza. Saí da prova, levantei, peguei a medalha, fui pegar a minha bolsa que eu tinha deixado no guarda-volumes e depois eu fui até a barraca da assessoria esportiva que eu tinha contratado para poder fazer uma massagem, fazer um alongamento, que é importante depois de uma prova desse tipo ser feito. Quando eu estava chegando na barraca, tinha uma ladeirinha de nada. E em vez de eu dar a volta, eu resolvi subir por essa ladeirinha para poder alcançar a barraca. Na hora que eu pisei na ladeira, eu senti uma cãibra horrível, 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 nas duas pernas. E eu caí no chão e eu comecei a gritar de dor, assim, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Mas é normal, depois de um desgaste, de uma corrida tão grande, acontecer isso. E quando aconteceu isso, imediatamente algumas pessoas saíram de onde estavam e rapidamente vieram me ajudar. E pessoas que não me conheciam, pessoas que não sabiam quem eu era, e vieram me ajudar, pegaram as minhas pernas, alongaram, né, e imediatamente chamaram o bombeiro para poder vir me ajudar. É, chamaram as pessoas da minha assessoria para poderem vir, poderem olhar para ver se eu estava bem. Eu fui levado até a tenda médica, tomei uns remédios para poder aliviar as dores da cãibra e fui muito bem atendido, graças a Deus. E a verdade é que isso só pôde acontecer e eu só tive essa ajuda porque pessoas que estavam à minha volta perceberam a minha dor e resolveram me ajudar. Então, essas pessoas só fizeram isso porque se colocaram no meu lugar. Eles amaram a um próximo sem saber quem era, porque elas sabiam que se elas estivessem na mesma posição, se elas estivessem na mesma situação, elas gostariam que alguém tivesse feito a mesma coisa por elas. No mundo da corrida isso é muito comum, essa camaradagem. E na igreja também deve ser. E nas nossas vidas também deve ser. A gente deve conseguir ter essa percepção de se colocar no lugar do outro, compreender a dor que ele está sentindo e ajudá-lo no que ele está precisando naquele momento. Né? E seja o que for, as pessoas sempre têm algum problema e a gente deve estar sempre se colocando à disposição para ajudar. Né? Pedro também apresentou esse mandamento: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Isso também é importante. As pessoas que vieram me atender sabiam, conheciam como fazer para alongar uma pessoa que estava em uma situação de cãibra, para poder aliviar as câimbras. O bombeiro trabalha, vive, de poder ajudar a levar as pessoas, cuidar das pessoas, levando até a tenda médica. Então, nós servimos conforme o dom que nós recebemos. Tem pessoas que têm o dom da hospitalidade,
Tem pessoas que têm o dom de ouvir. Às vezes as pessoas querem apenas ser ouvidas, e tem gente que tem o dom de ouvir, que chegam e não fica naquela coisa de ficar interrompendo o outro, querendo dar pitaco na vida. Ela simplesmente se coloca à disposição para ouvir. Tem gente que tem o dom do abraço, do sorriso, né, aquele carinho, que muitas vezes é apenas o que a pessoa está precisando naquele momento. E isso não deve ser uma coisa que apenas o pastor deve ter ou deve fazer, mas deve ser algo que todos os irmãos da igreja devem se propor a fazer. Então, o maior exemplo que nós temos nas nossas vidas é Jesus com relação a isso. Quando Jesus veio, ele se dedicou integralmente ao serviço dos outros. Ele se aproximou das pessoas, andou com pecadores, conversou com mulheres, curou, fez milagres, deu de comer aos famintos e se encarnou totalmente em nossa realidade. É nessa lógica que a igreja se baseia para cumprir a sua tarefa no mundo, né? A revista vai falar que ele não apenas ordenou, mas deu-nos o exemplo. Nesse texto que a gente leu de João capítulo 3, a gente vê isso. Jesus, ele não apenas deu ordens e falou assim, olha, vocês têm que servir. Ele deu o exemplo com a sua própria vida. Não só nesse relato, mas também em tantas outras coisas que ele fez. A gente não consegue imaginar, mas se você tiver a curiosidade de assistir a série The Chosen, Os Escolhidos, que é uma série que tem um aplicativo na internet, essa série, se não me engano, está passando no History Channel também, e é uma série que mostra a vida de Jesus sob a ótica dos discípulos. É claro que ela é romantizada, é óbvio, né? Então a gente tem que entender que aquilo ali não é Bíblia. Mas ela dá uma visão, mais ou menos, do que seria a jornada dos discípulos e de Jesus. E a gente vê como é que Jesus muitas vezes deve ter se desgastado para poder ajudar as pessoas. Não deve ter sido fácil, por exemplo, Jesus ficar sentado um dia inteiro cuidando e ajudando as pessoas. Isso trouxe um desgaste físico a ele, porque ele veio para ter as mesmas dores e as mesmas lutas que nós. Então, a gente consegue entender que Jesus, como humano, sofreu para poder fazer tudo isso. Ele teve muitas demandas que certamente extraíram dele cansaço, um esforço, um esgotamento, que deve ter sido muito além do que qualquer um de nós conseguiria suportar. Então, é importante a gente entender isso. E Jesus, ele, olha só, né, como diz Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 7. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que de Cristo Jesus. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. A gente também não deve se esquecer disso. Jesus é Deus, né? Ele estava sempre na eternidade com Deus. Ele era Deus, ele é Deus. E ele veio ao mundo sofrer, passar por tudo que nós passamos, para que no final das contas ele pudesse ser sacrificado na cruz do Calvário para a nossa salvação. Então, a história de Jesus, o exemplo de Jesus, nos mostram como que nós devemos agir com relação ao próximo, né? É nessa lógica de serviço que Cristo nos mostrou que a igreja deve se basear para cumprir a sua tarefa. E a exortação, né? Qual é a exortação que Jesus Cristo vai nos trazer? Tendo oferecido o exemplo desse texto, onde Jesus lavou os pés dos discípulos, ele vai trazer a seguinte exortação: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Percebam que Jesus ele estava sempre interessado não só que as pessoas, os discípulos, conhecessem e memorizassem os seus ensinamentos, mas os praticassem. Então, ser servo significa uma atitude de ação. Não é apenas você chegar à conclusão que você precisa servir, mas também chegar à conclusão de que você deve servir e agir para poder servir. Ah, mas pastor André, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei como é que eu posso agir na igreja. Bom, a primeira forma de você entender qual é o seu dom, qual é o dom espiritual que Deus te deu para que você possa servir na igreja, é você analisar o que te traz prazer, o que te traz uma ânsia de querer realizar.
aquilo que você sente que Deus colocou no seu coração para fazer. Tem pessoas que eles têm o dom do ensino, tem pessoas que têm o dom da simpatia, o dom do abraço, tem pessoas que têm o dom da música, tem pessoas que têm o dom da organização, da administração. São dons que vocês podem utilizar tanto para o serviço na igreja quanto para o serviço nas suas vidas. Inclusive, é importante a gente ressaltar isso, que quando Jesus Cristo fala de pessoas servirem, ter o coração de servo, não é apenas na igreja, não, é nas suas casas também, é no seu trabalho também. O empregador, ele deve agir, trabalhar, para que o seu empregado tenha uma compensação justa, possa ter um ambiente de trabalho agradável, digno, né? O trabalhador deve trabalhar para servir ao seu empregador no sentido de fazer o trabalho que é demandado da melhor forma possível, da forma mais competente. Ninguém é obrigado a trabalhar sendo escravo. Ninguém é obrigado a trabalhar por pouco. Você sempre pode buscar um outro emprego. Mas isso não te dá a liberdade de você, por exemplo, roubar do seu patrão, de você quebrar equipamentos ou coisas do tipo. E vice-versa. Em casa, nós devemos trabalhar sempre para ajudar uns aos outros. Quantos maridos simplesmente não chegam em casa, botam o pé no sofá, pegam uma bebida e vai assistir o jogo de futebol, enquanto a esposa está fazendo o jantar, arrumando a casa, lavando a roupa, passando roupa, cuidando das crianças, e o marido não quer nem saber de nada, só porque ele acha que porque ele trabalhou durante o dia, ele tem o direito de chegar e sentar e não fazer nada. Como se a mulher também não trabalhasse. E olha que tem muita mulher que trabalha fora também, né? Hoje em dia a maioria das mulheres trabalham fora também, mas muitos maridos esquecem disso. Então, rapaziada, presta atenção. Ter uma atitude de servo também significa ajudar em casa. Ah, mas como é que eu vou fazer? Meu amigo, se você está no trabalho e você não sabe fazer alguma coisa, você não pede para que alguém te oriente, te capacite para você fazer aquilo, faz a mesma coisa em casa, cara. Eu já cheguei para minha esposa e falei, ô Rosana, você precisa que eu coloque a roupa na máquina? Tá, beleza. Eu só não sei fazer isso, você pode me dizer como é que eu faço? E ela mostrou para mim como é que eu deveria fazer. Então, é importante que a gente se coloque à disposição. Uma barreira que eu ainda tenho que vencer é aprender a cozinhar. Eu ainda não sei cozinhar. Eu não tenho o dom da cozinha. Mas nada me impede de querer trabalhar e me capacitar para isso, para que eu também possa ajudar em casa, né? E que modos que a gente pode utilizar para servir, né? Que modos de serviço que nós podemos utilizar na nossa vida, na igreja? Bom, alguns exemplos mencionados no Novo Testamento. Primeiro, levar as cargas uns dos outros, né? É interessante aqui no meu andar, a gente tem um vizinho que está se mudando e tem um outro vizinho que é muito amigo dele, não é parente, mas é muito amigo dele, e rapidamente ele se colocou à disposição para ajudar o vizinho a se mudar, a carregar as coisas dele para levar para o outro prédio, né? Eu não tive condições de ajudar, mas eu até me penalizei um pouco com isso. Mas aquele vizinho ajudou o outro, né? E ajudou ele a levar as coisas até o apartamento novo dele, que é no outro prédio aqui do condomínio. Então, levar as cargas uns dos outros é ajudar no que for necessário, né? Às vezes pode ser botar as coisas no carreto e levar para um outro apartamento, né? Pode ser ajudar a segurar as pontas das crianças por alguns momentos, enquanto você leva uma outra criança no hospital, coisa do tipo, né? Então, é uma forma de servir. Uma outra forma de servir, ser hospitaleiro, né? A hospitalidade significa abrir as nossas casas para que a gente possa receber os outros. É claro, nem todo mundo pode ou tem condições de, por exemplo, receber uma pessoa que está viajando, né, nas nossas casas, né? Mas eu conheci já, tive a oportunidade, por exemplo, de ser hospedado na casa de irmãos quando eu estava vindo de um acampamento. Eu ia ter um culto à noite de encerramento do acampamento e eu iria para casa só no dia seguinte. E uma família da igreja me abrigou,
né? Eles tinham, olha só, interessante, era uma casa grande, né? E eles construíram 2 quartos na parte de trás da casa, e não era qualquer quarto, eram quartos bons, com banheiro, suíte, para justamente poder receber pessoas que vinham de fora, né? Pastores, pregadores, cantores. Então, Deus colocou neles o coração da hospitalidade, o dom da hospitalidade, e eles recebiam essas pessoas em casa que estavam viajando para que elas pudessem se hospedar e pudessem ficar, não precisassem ficar num hotel e não onerar a igreja e coisa do tipo. Ajudar com roupas, alimentos, o irmão necessitado. Né? Então, quantos de nós não temos, muitas vezes, um monte de roupa guardada que a gente pode doar numa situação de crise, de enchente, ou mesmo pessoas, né, na igreja, né, de repente, que precisam de uma roupa, de um medicamento, alimentos, né? Quantas igrejas não trabalham, por exemplo, com um projeto de cestas básicas, onde os irmãos doam os alimentos para que cestas básicas sejam montadas e distribuídas para os outros? É uma forma de nós servirmos. Tratar dos feridos, né? E aqui a gente pode incluir também os feridos emocionais. Muitas igrejas elas dão atendimento psicológico na igreja para as pessoas. Eu conheço também uma igreja lá do interior, lá entre Araruama e Saquarema, que eu tive a oportunidade de pregar uma vez, onde o pastor fez um projeto social com crianças e, ao fazer o projeto social, ele foi fazer um mapeamento no bairro e ele percebeu que as pessoas do bairro tinham dificuldade de acessar o serviço de dentista, né? Porque, enfim, os polos de saúde da região não tinham dentista, estavam em falta de dentista. E aí ele conseguiu as doações necessárias, ele montou consultórios dentários dentro da igreja, conseguiu dentistas que davam voluntariamente o seu tempo, e assim ele conseguiu abençoar as pessoas da região com um trabalho odontológico. Né? Então, tratar dos feridos significa isso, cuidar das pessoas que precisam, muitas vezes, de um cuidado de saúde. Pessoas que moram na rua, pessoas em situação de rua, são pessoas que estão sofrendo com a carência momentânea, né? E muitas vezes são pessoas com feridas emocionais muito grandes, né? Então, tratar dessas pessoas, cuidar dessas pessoas, dar um banho, dar um alimento, dar uma roupa, capacitar, fazer o currículo dessa pessoa, tirar os documentos dessa pessoa, dar uma oportunidade de emprego ou direcionar a uma vaga de emprego, são formas de tratar dos feridos. E também dar dos nossos salários aos que necessitam de nossa ajuda financeira. E é claro que aqui a gente deve entender uma forma, claro, mediada pela igreja. Né? Lá em Araruama, teve uma igreja. Eu estou falando de Araruama porque foi a cidade com quem eu tive mais contato com os pastores da região, então a gente acaba conhecendo muitas histórias. E lá teve uma igreja que o pastor ele resolveu utilizar os dízimos da igreja para poder construir casas em terreno que a igreja comprou, e construiu casas para pessoas humildes, pessoas que estavam em situações precárias de residência, e a igreja foi lá, comprou a casa e ofereceu para que essas pessoas pudessem residir. Né? Também eu lembro de um caso de uma igreja que, quando houve uma enchente e que a água subiu tanto, né, na casa de uma família, de uma irmã que tinha um filho sozinha dentro de casa, a água chegou até o teto e ela teve que ir para o telhado da casa. E aí a igreja ela construiu o segundo andar da casa dela para que ela pudesse se abrigar no caso de uma enchente. Perceba que a igreja ofereceu de construir uma casa completa para ela, mas ela não aceitou. A gente já tinha feito um trabalho com uma outra irmã que havia perdido o marido, e a casa que ela morava estava condenada depois de muitas enchentes. A casa ia cair, e a igreja foi lá, chegou junto e construiu uma casa nova para ela no mesmo terreno, numa parte aterrada, de forma que a casa não fosse mais atingida numa situação de enchente. E aí, quando teve essa situação com essa outra irmã, a igreja ofereceu de construir a casa para ela. Ela falou: não, na verdade eu só preciso de um segundo andar para que eu possa me abrigar com o meu filho, caso
aconteça algo novamente do tipo que aconteceu, que a água entrou dentro de casa, subiu até o teto e ela precisaria se abrigar. Então, percebam que isso é possível quando nós, como irmãos, doamos do nosso salário, através dos nossos dízimos e nossas ofertas, para que os outros sejam auxiliados, né? E existem casos, inclusive, de pessoas que são ajudadas financeiramente numa situação que não consegue pagar o aluguel, a pessoa está prestes a ser despejada. Já ouvi falar casos de igreja onde um pastor chegou, contou que um irmão estava para ser despejado de casa, pediu uma oferta voluntária na igreja naquele dia, naquele momento, e a igreja chegou junto na hora, as pessoas foram na frente na hora e eles conseguiram os recursos para poder pagar o salário, pagar o aluguel daquela pessoa para que ela não fosse despejada. Então, é importante perceber isso. E é claro, essas pessoas devem ser acompanhadas, podem ser auxiliadas de outras formas, para que elas possam não vir a cair nessas situações novamente. Então, irmãos, a gente pode encerrar a lição dessa manhã fazendo uma aplicação breve. Servir o próximo é a maior prova que podemos dar do nosso amor. Tornando-nos servos uns dos outros, demonstramos de maneira prática que nós nos amamos. A verdade é essa. Para amar ao próximo, nós devemos primeiro amar a nós mesmos, né? O mandamento é amar ao próximo como amais a vocês mesmos. Então, para amar o próximo, a gente tem que se amar, né? Se a gente se ama e a gente quer o melhor para nós mesmos, a gente vai querer o melhor daquele que está próximo de nós, o melhor daquele que está à nossa volta, o melhor para o nosso bairro, o melhor para a nossa família, o melhor para a nossa empresa, né? A gente vai querer o melhor para todos. Então, o amor ele deve nortear as nossas vidas. E o amor aplicado gera o serviço. Então, que isso venha a ser o norte das nossas vidas. A ideia de que nós devemos trabalhar, agir para abençoar os próximos. Nesse momento da igreja, a sua ajuda vai se fazer necessária. A PIB do Grajaú está em expansão, em franca e rápida expansão. E quando isso acontece, as necessidades surgem. A verdade é que quando uma igreja ela tem pessoas que estão dispostas a trabalhar, as pessoas que chegam, elas percebem que elas estão sendo cuidadas, que elas estão sendo auxiliadas, e elas naturalmente se chegam juntas. Então, é preciso que nós estejamos trabalhando para nos engajar no trabalho na igreja. Se você tem um dom específico, se você tem um talento específico, algo que você sabe que você pode utilizar no reino de Deus para ajudar o trabalho na PIB do Grajaú, eu quero convidar os irmãos que estejam colocando esses dons nas mãos de Deus, esses talentos na mão de Deus, e estejam se oferecendo ao serviço. Trabalho não falta, apenas faltam trabalhadores para a seara. E a Igreja do Grajaú conta com você, que está aí, para ajudar nesse trabalho, para que a igreja possa continuar a ser e ser cada vez mais relevante no bairro do Grajaú. Um bom domingo a todos, que Deus os abençoe e que esse culto que será ministrado agora e que nós prestaremos venha a ser um culto abençoador e que permita que a gente caminhe nesse domingo ainda melhores do que quando acordamos. Paz e graça, que Deus os abençoe.